Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos continuar falando sobre as mudanças ocorridas na Europa medieval. Olha só, de maneira especial neste vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre os conflitos religiosos que existiram neste período entre cristãos e muçulmanos e que colaboraram diretamente para a desagregação do sistema feudal. Durante todo o período medieval, e em muitos momentos nós já falamos sobre isso, a Igreja Católica tem profunda influência sobre a vida das pessoas. Essa frase do nosso slide, Deus é luz, ela é muito significativa para nós pensarmos a influência que esta igreja exerce, oferece na vida das pessoas. Porque assim como a luz é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, Deus e a fé na Igreja Católica também era fundamental para a sobrevivência das pessoas durante o período medieval. A igreja, a fé cristã, a igreja estava em todos os lugares da vida e do cotidiano dessas pessoas. Era a igreja que determinava aquilo que era certo e aquilo que era errado. Era a igreja que ditava todas os preceitos morais e toda a forma que essas pessoas deveriam se comportar e se relacionar durante o período medieval. Todos do período medieval acreditavam de alguma forma que estavam a serviço de Deus. E é claro aqui que existem exceções. Nós estamos falando de uma grande maioria, da maior parte dessa sociedade. Todos acreditavam que estavam a serviço de Deus de alguma forma. E essa crença colaborava também, ajudava para que essas pessoas aceitassem a sua posição dentro da sociedade medieval. Nós já falamos que a sociedade medieval era uma sociedade profundamente desigual, onde um grupo de pessoas era amplamente explorado para sustentar outros dois grupos que não tinham obrigações, não pagavam impostos e acabavam sobrevivendo às custas desse grupo mais explorado. Nós estamos falando dos servos, que eram amplamente explorados e que sustentavam, né, o clero, os membros da igreja e os nobres, tá bem? Eu disse para vocês que nós teremos aí, que nessa aula nós iríamos falar de conflitos religiosos. Então, que conflitos são esses? De um lado, nós tínhamos os cristãos e de outro, nós temos os muçulmanos. E esses conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos ficaram conhecidos como cruzadas. Essas cruzadas eram expedições militares, elas começam no século XI e elas são lideradas pelos nobres e convocadas pela igreja. Qual era o objetivo inicial dessas cruzadas? Recuperar Jerusalém, a Terra Santa, que havia sido dominada pelos muçulmanos. Olha só, vocês sabem que eu gosto dos vídeos, das animações digitais. Então, para falar um pouquinho de quem são esses muçulmanos e por que, né, que eles vão para Jerusalém, eu vou convidá-los a assistir a animação digital sobre a religião, sobre o islamismo, sobre a religião muçulmana, produzida pela editora FTD. Vamos lá? Ela traz, inclusive, uma melodia bastante bem árabe, né?
para a gente conhecer um pouquinho. A civilização árabe-muçulmana surgiu na Arábia, pelo estreito Mar Vermelho, banhada, numa época em que o politeísmo prevalecia. Nasceu o profeta e uma nova crença foi criada. Na cidade de Meca, Maomé nasceu. Ser menino, órfão, sozinho ali cresceu. Aos 25 anos com Khadija se casou. E pela vida religiosa se interessou. Em seus retiros espirituais diz a tradição, Maomé recebeu do anjo Gabriel uma revelação. Começou a pregar que só um Deus há, e quem o aceitou a salvação encontrará. Maomé, 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 Maomé. Nascia o Islã, que significa submissão a Allah, e comandou os crentes de outras forças divinas, e com seus seguidores Maomé se dirigiu a meditar, e assim conquistaram Meca com a jihad. Maomé peregrinou e fez pregações, seus títulos viraram contáveis anotações. Assim surgiu o livro sagrado, o Corão, que contém os ensinamentos da nova religião. Com a morte do profeta começaram as disputas, surgiram muitas seitas, dentre elas xiitas e sunitas. O islamismo se expandiu pelo mundo. Lugar sagrado dos cultos é a mesquita. Maomé, 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 Maomé. A igualdade entre homem e mulher está no Corão. A esposa deve manter acesa no lar a chama da religião. Se deve usar o burcachador ou niqab, o Corão não diz, mas deve cobrir a cabeça, ser discreta e ser feliz. São 5 as obrigações que todo muçulmano deve seguir: manifestar sua fé, orar, jejuar e doar. E se tiver condições, uma vez na vida deve a Meca ir, onde 7 voltas em torno da Kaaba da vida. Maomé, 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 Muito bem, pessoal. Olha aí, essa é a apresentação da animação digital feita pela editora FTD. Olha só para a gente pontuar um pouquinho algumas coisas sobre o islamismo. O islamismo é uma religião que surge em 622 depois de Cristo, na Península Arábica. Naquela época, a Península Arábica era formada por várias tribos nômades independentes, não existia uma unidade política, e eles eram essencialmente praticamente toda a Península Arábica era politeísta. E o Maomé surge, né? E recebe, como vocês viram, uma revelação
do anjo Gabriel, e a partir dessa revelação, de vários encontros entre Maomé e o anjo Gabriel, ele escreve o livro sagrado do islamismo, que é o Corão, e no Corão ele traz todas as determinações, toda a doutrina muçulmana, mas ressalta 5 princípios específicos mais importantes. O primeiro é o credo, né? Onde diz que só existe um Deus, que é Alá, e o seu profeta Maomé. Então, a partir dessa revelação, Maomé começa a divulgar, né, a contar para as pessoas, a pregar para as pessoas essa nova religião, e vai ser inicialmente muito perseguido na Península Arábica por conta da sua pregação, principalmente porque a religião politeísta ela acabava colaborando bastante nos aspectos comerciais, porque a cidade de Meca recebia muitos peregrinos de diferentes regiões que vinham a Caaba, que também é mencionada na animação, para prestar homenagens. Esses peregrinos iam prestar homenagem na Caaba aos seus deuses. Então, Maomé vai ser muito perseguido, vai ser obrigado a fugir de Meca, né? Quando ele vai para Yatrib, né, a cidade do profeta, que passa a se chamar Medina, num evento conhecido como a Hégira. Nós já falamos da Hégira lá no 6º ano, quando a gente conversa um pouquinho sobre os diferentes calendários existentes no mundo. Os muçulmanos, o calendário islâmico, ele começa no ano que, no calendário cristão, nós estávamos em 622, porque o calendário islâmico é marcado por esse evento muito importante para eles, que é a fuga de Maomé para Medina. Maomé vai para Medina e, a partir de Medina, ele vai organizar a grande expansão do islamismo. No momento que Maomé morre, a Península Arábica praticamente já estava toda islamizada. Já tinha deixado de ser politeísta, tinha adotado o islamismo, e o islamismo teve a capacidade, inclusive, de gerar uma unificação política em torno da religião. Na próxima videoaula, nós vamos conversar um pouquinho, porque eu disse para vocês dos conflitos, né, que existiam entre cristãos e muçulmanos, que são as cruzadas. E disse também para vocês que as cruzadas acontecem pela posse de Jerusalém. Então, na próxima aula, nós vamos descobrir juntos o porquê que Jerusalém era tão importante para esses 2 grupos religiosos, tanto para cristãos como para muçulmanos. Não deixem de assistir o próximo vídeo. Por enquanto, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo da Pro e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!